Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Reflexão e faz tempo que eu não gravo vídeo, né, senhores? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a sociedade e como o homem moderno deve lidar com ela de forma a não se prejudicar física nem emocionalmente. A sociedade é uma prisão que você aprendeu a amar e o pior, você chama essa prisão de liberdade. Desde cedo você foi treinado como um cachorro. Recompensas quando obedece, castigos quando questiona. Sorrisos quando segue a cartilha, vergonha quando ousa ser diferente. A vida inteira moldada em torno de expectativas alheias. E você acreditou que isso era viver. Pense bem, quando foi a última vez que você fez algo apenas porque queria, sem pensar na aprovação, sem calcular o impacto social, sem imaginar o olhar dos outros? É raro, quase impossível, não? Porque a sociedade não tolera homens livres, tolera apenas homens domesticados. Olha em volta. O trabalhador que acorda às 5 da manhã para enriquecer o patrão e volta para casa esgotado, sem tempo nem para olhar para o próprio filho. O marido que se mutila em silêncio, sufocando seus desejos, suas frustrações, apenas para sustentar a fachada de homem de família. Um jovem que sonha em ser alguém, mas é obrigado a vestir o uniforme cinza da mediocridade para não ser chamado de rebelde. Todos eles acreditam que são cidadãos de bem. Na verdade, são escravos elegantes. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre dor e tédio. A sociedade pegou essa sentença e a transformou em uma fábrica de homens frustrados. Quando você trabalha, sofre. Quando descansa, se sente culpado. E quando tenta ser livre, todos te apontam o dedo. Irresponsável, egoísta, imoral. Esse tipo de coisa que o homem livre escuta. Mas aqui está a verdade que ninguém quer encarar. O homem não nasceu para viver pela sociedade. A sociedade nasceu para consumir o homem. O que chamam de moral não passa de um chicote. O que chamam de família muitas vezes não passa de uma prisão emocional. O que chamam de amor quase sempre é apenas dependência disfarçada. Então eu te pergunto, vale a pena viver como peça de um jogo que nunca foi seu? Vale a pena se sacrificar por regras que você não escreveu? Nietzsche alertou: a moral do rebanho transforma o homem em servo, em escravo. Aplaudem a sua humildade, mas apenas porque ela garante que você nunca vai se revoltar. Celebram o seu sacrifício, mas apenas porque eles consomem a sua dor como combustível. Você se mata para agradar um sistema que nunca vai te agradecer. E aqui entra a psicologia. Jung dizia que o homem que não encara sua sombra está condenado a ser manipulado por ela. Pois bem, senhores, a sociedade inteira foi construída para que você nunca conheça sua sombra. Querem você dócil, produtivo, previsível. Querem você castrado da sua força, da sua raiva, da sua selvageria, porque é esse instinto que poderia te libertar. Mas quando o homem entende isso, algo muda. Ele começa a abandonar a Matrix. Não é só fugir para uma caverna, não é virar ermitão, é romper o contrato psicológico que você nunca assinou conscientemente, nunca assinou. A sociedade vai te chamar de egoísta, mas diga, desde quando viver para si é pecado? Desde quando pensar nos próprios desejos é errado? Errado, na verdade, é se mutilar para servir os outros. Vejam a ironia, senhores. Quando
Você sacrifica tudo pela família, pela empresa, pela comunidade, te chamam de herói. Mas quando você sacrifica essas coisas para viver a sua própria vida, te chamam de monstro. É curioso, o homem sempre é bom quando serve. Quando deixa de servir, torna-se ameaça. Foucault nos mostrou que o poder não precisa mais de correntes visíveis. Hoje as correntes são psicológicas. A prisão está na sua mente. Você se vigia, você se pune, você mesmo se coloca no lugar de carcereiro. E é por isso que abandonar a sociedade não significa sumir do mapa, mas destruir esse carcereiro interno, romper com as cobranças invisíveis, ignorar a plateia, aceitar que você não é obrigado a ser aquilo que esperam. E o resultado? Você sofre menos, porque a maior fonte de sofrimento não vem da vida em si, mas da cobrança interna de ser alguém para os outros. Você se torna frio porque descobre que o amor da maioria era apenas interesse disfarçado. Você se torna lúcido porque percebe que quase todos vivem como zumbis, obedientes, sem senso crítico, e que você não precisa imitá-los. Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. A sociedade tenta reverter essa condenação, tenta te iludir com confortos e papéis prontos, mas no fim, a escolha é sua. Ou você abandona o jogo ou cria o seu próprio caminho. Ou passa a vida inteira atuando em uma peça ridícula escrita por outros. E quando a morte chegar, e ela vai chegar, porque ela sempre chega, você terá duas opções de epitáfio. A primeira, morreu como um servo exemplar, ou a segunda, morreu como um homem que ousou viver por si mesmo. O que você vai escolher? Qual seria mais adequado para você? Essa é a questão. O mais interessante é que, no final, a responsabilidade é só sua, porque é você quem escolhe.